Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Vamos a mais uma tiragem aqui no canal da Cigana Nádia com o tema Os Oráculos Querem Te Falar. Vamos lá? Quais são os recados que os oráculos trarão para você no dia de hoje? Vamos lá? Vamos descobrir? Primeira pedrinha, a opção Sodalita. E a segunda opção, a pedrinha ágata verde. Se for necessário, pause o vídeo, faça sua escolha com calma e vamos à nossa leitura. Vou começar então com a nossa pedrinha sodalita, que os oráculos querem te falar no dia de hoje. Vamos embaralhar o nosso tarô do Osho. Embaralhar aqui, embaralhando, cortando em 3. Vou usar 3 oráculos. Vou usar o tarô do Osho. Vou usar também o baralho cigano. E vou usar o tarô dos magos. Já vem um recado aqui de um fim de um sofrimento, né? Fim de um sofrimento na vida de vocês. Se vocês estão passando por um sofrimento, saiba que agora é o que vem, né? São coisas boas. Como se você tivesse sofrido tudo que você deveria sofrer nessa situação, tá? Claro, essas 2 cartinhas ali, anunciando isso. Vamos lá. Enfim, vamos começar a nossa leitura. Primeiro trio de conselhos, né, de alertas, de recados da espiritualidade para você aqui, né, pede que você esteja aberta, receptiva, né, receptivo, receptiva, análise, adapte aí ao seu gênero, tá? Aqui pede para que você esteja receptivo, receptiva para novas experiências, tá? Que vem você, né? Não importa se você é homem ou mulher, você, né? Precisando estar mais aberto ou aberta às novas experiências. Então, né, se dê a oportunidade de testar coisas novas, né? De fazer coisas novas no seu dia a dia para que a vida, né, possa caminhar mais, né? Para coisas novas aconteçam. O que mais que nós temos aqui? Aqui, de fato, né, o fim de um sofrimento, né? Há um tempo de maior estabilidade, maior equilíbrio. Vejo você deixando algo para trás, resolvendo ter paz do que ter razão, e isso trazendo, de fato, né, aí uma calmaria para sua vida. Então, eu vejo aqui, de fato, você passando por uma nova fase, tá? Como se o tempo ruim realmente estivesse acabando. O que mais? Aqui, ó, reforçar, né? O recado anterior, você mais racional, né? Deixando coisas para trás e não deixando, né, que esses fatos, que essas situações interfira mais no seu equilíbrio, no seu racional, né? É como se você se colocasse no centro da sua vida e não deixasse mais o emocional te abalar, né? O que já te trouxe muito sofrimento não vai ser mais capaz de tirar do eixo. Então aqui eu vejo você realmente amadurecendo, né? Racionalizando as suas emoções. Os oráculos pedem, né, para que você dê uma nova oportunidade a você e se permita viver novas experiências. E quando eu falo novas experiências, né, são
experiências no dia a dia mesmo, né? De repente, ir a um lugar que você nunca foi, de repente, comer algo que você nunca comeu e sempre teve vontade de comer, ou então dar oportunidade para outras pessoas, né? Se for aí na área sentimental, então pede muito isso aqui para vocês, tá? Para que você realmente deixe o sofrimento do passado e comece, né? A partir de hoje eu não vou mais sofrer por isso, a partir de hoje eu não vou mais ligar, né, para esse sentimento, mais não faz mais parte da minha vida, não faz mais parte do meu presente. O importante é daqui para frente. Então eu vejo muito essa energia, né? Os oráculos pedindo isso para vocês. O que mais? Aqui eu vejo, ó, a necessidade de você não é ser falso, né? Porque as cartas jamais pediriam isso, mas ter mais tato para conversar e lidar com algumas pessoas que, dependendo, que podem te trazer algum tipo de desafio, algum tipo de problema, tá? Aqui pode estar relacionado ao trabalho, tá? Que mostra que para você avançar sem problemas, talvez você tenha que ter um certo jogo de cintura para lidar com algumas situações desafiadoras. Então, pede aqui um jogo de cintura maior, né? Talvez usar aqui de uma simpatia, né? De uma educação. Educação sempre nós temos que ter, né? Mas de um jogo de cintura, né? Uma simpatia um pouco mais moldada, digamos, né? Com algumas pessoas. Não é ser amiga, né, de copo, né, ser amiga íntima, mas aqui, no mínimo, uma educação, uma simpatia, pede para que você haja dessa forma para evitar conflitos, tá? Isso aí, principalmente no setor do trabalho. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Mais um recadinho. Aqui fala que seus caminhos estão abertos, tá? Eu vejo você conhecendo, né? Se você está sozinho, sozinha, conhecendo uma nova pessoa, uma pessoa com uma personalidade forte, uma pessoa um pouco ciumenta ou ciumenta. Para você que já tem uma relação, eu vejo, né? A relação se expandindo, o ambiente, né? Aumentando aí as confidências, aumentando aí a confiança entre vocês. Me vejo aqui também um aumento de um pouco de ciúmes, né, dentro da relação, mas eu vejo uma fase muito positiva, uma fase onde nós temos muitos encontros, né, uma troca muito legal. Então aqui, boas perspectivas aí no setor amoroso, tá? Só pede cuidado aqui com a parte do ciúme, com a posse, né, que o excesso nunca é legal. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Aqui pede para que você tenha mais consciência, né, da sua personalidade, ter mais consciência da sua autoestima, tá? Aqui, né, a carta Rainha de Paus, ela sempre fala, né, essa lâmina sempre fala da sua autoconfiança, de você cuidar de si mesmo, cuidar da sua aparência, né? Então, assim, se for necessário, corte o cabelo, mude o visual, né, para você se sentir mais confiante, mais empoderado, empoderada, tá? Então aqui aparece muito isso, né? Você com consciência de que você precisa fazer mais por você, né? Essa ficha caindo, que você, se você não olhar para você, ninguém vai fazer nada, entende? Então assim, quem precisa colocar primeiro a máscara de oxigênio para ajudar outras pessoas, você precisa estar bem, né, para você de fato ajudar os outros, se for necessário. Então aqui pede, né, uma consciência maior em relação a você, né? Em relação a você, em relação aos seus cuidados, para você ser de fato o seu melhor amigo, melhor amiga, né? Sempre, você sempre em primeiro lugar. Então aqui pede a necessidade de você se colocar em primeiro lugar, você se cuidar, né? Fazer por você. Que mais? Que eu vejo um período de sorte na parte financeira, tá? Para você que gosta de jogar, né? Loteria, né? Alguma coisa do tipo. Aqui fala um período de sorte muito grande, principalmente no setor financeiro. Aqui eu vejo você estável financeiramente, você levando, né, a vida com simplicidade, mas
quando eu falo assim, simplicidade, não é simplicidade com pouco dinheiro, não. É você em paz porque está com as finanças em dia, né? Porque tem aqui condições financeiras de arcar com o que você quer, arcar com o seu supérfluo, né? De fato, você no controle da situação financeira da sua vida. Então, aqui eu vejo uma fase muito positiva, tá? Do setor financeiro para vocês. E vamos finalizar aqui, né? Aqui pede para que você não seja inocente em alguns aspectos afetivos, tá? Por quê? Porque aqui eu vejo algumas dúvidas, aqui eu vejo alguns medos, alguns bloqueios, um certo ar de inocência. Talvez você não esteja vendo as situações da forma como elas realmente são. Então, talvez você esteja sendo inocente diante de alguns medos, né, que você não deveria ter. Então, coloque aí na balança, faça aí uma autoanálise para não sofrer à toa, tá? Veja o que realmente é verdade, o que é mentira. Pede para que você aprofunde aí em relação ao que é verdade e o que é mentira, porque a lua ela, né, reflete a luz do sol, né? A luz da lua ela não é uma luz verdadeira. Então aqui pede para que você não seja inocente para se iludir com algum tipo de situação que não é verdade, tá? E aqui pode ser uma pessoa, sim, pode ser algo que você pensa que é verdade, não é? Pode ser, né? De repente, assim, algo que você está pensando errado, né, do seu companheiro ou sua companheira e, na verdade, não é, pode ser também. Então, aqui pede para que você analise de fato, né, todos os seus medos, todos os seus bloqueios, todas as informações, né, que você tem medo, para que você não tome nenhuma decisão errada, para que você não julgue errado, tá? Então, aqui pede para que você saia dessa inocência aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o recadinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês. Vamos agora à nossa segunda opção, a pedrinha ágata verde. Vamos embaralhar os oráculos para a nossa segunda leitura. Baralhando o baralho cigano e agora o tarô. Que os oráculos querem te revelar no dia de hoje? Vamos lá. Que os oráculos querem te revelar? Vamos descobrir. Primeira informação. Aqui diz para você deixar alguma situação, né, para trás, que a partir do momento que você decidir deixar uma situação para trás, eu vejo você explorando, né, um novo lado, né, uma nova perspectiva da sua vida e isso trazendo uma felicidade muito grande, tá? Então, há necessidade aqui de você explorar novas situações e deixar algo para trás. Tá? Para cada pessoa é uma situação diferente, é num setor da vida diferente, então aqui há necessidade de deixar algo para trás para você começar a viver uma nova vida e então as coisas começam a caminhar de forma positiva, tá? Vamos ver agora a segunda opção. Aqui pede para você levar a vida, né, com mais leveza, com mais diversão, né, deixar um pouco a carga, né, os sofrimentos de lado e investir mais em você, investir mais na receptividade com as pessoas, com as situações, deixar que o inesperado, né, te surpreenda. Então aqui pede para que você leve a vida com mais leveza, tá? Esse é o recado que os oráculos querem te passar hoje. Mais um. Aqui pede, né, para que você não seja tão inocente em relação à pessoa que sempre vai e volta na sua vida, só aparece quando é conveniente para ele ou para ela,
tá? Essa pessoa ela pode ser de diversos setores, você vai saber qual é. E aqui pede também para que você escute a sua voz interior, porque parece que você é uma pessoa muito intuitiva, né? Uma pessoa que sente, né, as coisas no ar, mas muitas vezes não acredita, né? Prefere ouvir quem está ao seu redor. Então aqui pede a necessidade de você ter um momento, né, meditativo, de autoanálise, para não ser a inocente da história, né? Para não cair aí em algo que você já tinha intuído, tá? Então aqui pede sim uma análise mais profunda dos fatos, né? Sobre alguém que sempre aparece quando é conveniente para ele ou para ela, né? Para cada pessoa é um setor da vida, então eu não vou especificar. Mais um. E é uma pessoa, gente, que pode ser muito divertida, uma pessoa, né, muito alegre, muito espontânea, mas de fato, ó, só entra em contato quando, né, dá na telha dele ou dela. Que a gente tem uma carta do louco, né, aquela pessoa que não tem muita responsabilidade afetiva, né, uma pessoa que pode escrever apenas quando sente falta, né, em relação a algo ser positivo para ele ou para ela. Eu não vejo aqui uma amizade, uma relação profunda, sabe? Eu sinto algo assim de conveniência. Então, uma pessoa que aparece quando é conveniente para ele, para ela, escreve quando é conveniente para ele, para ela, tá? Então, assim, cuidado para não ser inocente nessa situação, né? E se apegar a uma pessoa que, na verdade, não se apega, né? Não está querendo, pelo menos no momento, aprofundar laços. E por que isso é importante? Porque eu vejo que você, né, é alguém que gosta de aprofundar laços, alguém que gosta de estabilidade, que a gente vem com as de ouros, e quando você tem essas mudanças repentinas, né, você fica se perguntando o que você fez de errado, qual o seu problema, né? Eu vejo você pensando muito do porquê das atitudes das outras pessoas, né? Atitudes que você não faria. Então aqui vem a carta da esquizofrenia falando exatamente disso, esse excesso de pensamentos causados por mudanças de pessoas que não têm uma estabilidade aqui, né? Não tem uma estabilidade emocional, não tem uma estabilidade afetiva, não tem aprofundamento, solidez aí nas emoções. Então aqui mostra exatamente isso, que muitas vezes, né, esse comportamento, né, dessa pessoa aí, mesmo não tendo a intenção de te machucar, acaba machucando por conta dessa inconstância, né? Então aqui pede para que você reflita em relação a isso, né? Pede para que você tenha uma nova visão, ó, vá além da ilusão, além dessa ansiedade, dessa nebulosidade que causa, para que você fique seguro ou segura, né? Em relação aos seus sentimentos, em relação ao que você quer para sua vida, né? Então pede muita sinceridade consigo, tá? Então você precisa realmente pensar no que é melhor para você e não deixar que as pessoas, né, te tirem aí do eixo. O que mais? Aqui eu vejo uma carta, olha que conjunto bonito, né? Eu vejo que vem aqui um amor, né? Realmente você tem a chave para que esse romance aconteça e um romance realmente que vem aqui a carta do Papa, né? Do Hierophante, mostrando estabilidade, algo sério, né? Algo compromissado. Então, assim, tem isso nos seus caminhos, sim, desde que você seja fiel aos seus sentimentos e àquilo que você quer, né? Não aceitar qualquer coisa. Então, aqui eu vejo muito isso, tá? Aqui é a prova de que sim, tem algo predestinado a você, algo que vai se consolidar, algo realmente, ó. Os amantes são, assim, é uma carta que mostra, né, a reciprocidade afetiva, né? Mostra que é um encaixe perfeito, né? Por quê? Porque a chave abre a porta certa, né? Não existe essa chave de abrir todas as portas. Então, assim, é um amor que vai ter a chave para abrir o seu coração, para abrir, né, aquilo, os seus caminhos, abrir realmente aquilo que você pretende, né? Que tem, de fato, os mesmos objetivos que os seus. Então aqui fala que sim, existe essa pessoa, existe, está nos seus caminhos, sim. Mas, e vem até rápido, tá? Porque aqui vem a carta 8 de paus e a carta da estrela. Talvez você encontre essa pessoa, até tenha contato com ela até mesmo pela internet, né? Porque a carta da estrela fala de comunicação à distância e a carta 8 de paus fala de mensagem, né? Mensagens rápidas. Aqui pede apenas para que você não se projete muito, né? Não faça muita
projeção da pessoa, né? Não tente moldar a pessoa, tente ficar idealizando muito, né? Para ver realmente a pessoa é aquilo que mostra e acabou, entende? Não para ficar tentando arrumar desculpas, tentando, sabe, de fato moldar. Não, aqui é para você realmente enxergar a realidade do fato como é, porque tem gente que gosta de romantizar as coisas, né? Então pede aqui pés no chão, por mais que seja algo muito legal, né? Algo que você vai viver, que vai transformar a sua vida, pede para que você ame com os pés no chão, porque talvez você seja uma pessoa tão romântica, né? Que gosta de florear as coisas ou tente colocar panos quentes e alguns defeitos. Não, essa pessoa que vem aí tem defeitos e qualidades como qualquer ser humano e que você precisa, né? Se adaptar, né? E de fato contornar essas situações da melhor forma possível, tá? Aqui pede por quê? Porque aqui tem algumas pessoas, né, que talvez no primeiro defeito já queira, né, dar linha na pipa, já queira descartar a pessoa, e aqui não, né? Mostra que o relacionamento, ele é uma construção, né, das pessoas, né, tem que ceder de um lado, do outro, né, para tentar adaptar a relação da melhor forma possível. Então aqui fala exatamente disso, né? Para que você não projete totalmente a pessoa do jeito que você quer, né? E que tem que ser assim, acabou. Se não for desse jeito, não importa, senão você não vai encontrar ninguém. Então aqui pede exatamente isso, né? Que você tenha clareza mental, que você tenha sabedoria para lidar também com as diferenças. E vamos completar aqui, né? O último conjunto. Aqui mostra uma pessoa do passado, uma pessoa para lá de rebelde, né, que já trouxe muito tumulto à sua vida, reaparecendo aí nos seus caminhos, tá? Por quê? Porque essa pessoa está com saudade, tá? Então aqui eu vejo uma pessoa que já te causou muito desgaste energético, já te fez sofrer bastante, uma pessoa que tem um jeito aí para lá de rebelde, para lá de desafiador, eu diria, né? Mas que está com saudade e vai tentar aí, né, se reaproximar. Talvez mandar uma mensagem, talvez aparecer em algum lugar onde vocês frequentavam, tá? Algo do tipo. Então aí você tem uma surpresinha do passado chegando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. E eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.